Prezados amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a todos nos envolva em sua doce e sublime paz. E que nos façamos aqui receptivos às inspirações que nos serão trazidas pela espiritualidade superior. Logo no frontispício da obra que neste ano completa os seus 160 anos de existência, o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec nos traz uma citação de um dos profetas do Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, em que está dito: Por mim mesmo juro, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Frase essa muito importante, a ponto de Kardec tê-la escolhido para colocá-la logo na abertura dessa obra, que nos traria toda uma nova visão acerca da justiça divina, a partir dos véus, das cortinas que o Espiritismo nos abre. Porque, de certo modo, resume essa frase a finalidade da justiça divina. A outra frase muito conhecida de Jesus, também recapitulada por Allan Kardec no Código Penal da Vida Futura, que, segundo ele, seria a melhor síntese da justiça, a cada um segundo as suas obras, é também fundamental. Mas ela diz mais respeito ao funcionamento da justiça. A cada um segundo as suas obras. Portanto, uma justiça que seja pessoal. Não pagaremos por equívocos, por pecados, por desvios de outrem. Daí a renovação tão profunda que o Espiritismo fará, por exemplo, em torno de um conceito secular que tem feito parte, que ainda faz parte da teologia mais tradicional, como o conceito do pecado original, em que, pela falta de dois, toda a humanidade, portanto, arcaria com as consequências dessa falta. Na doutrina espírita, a visão será toda nova. O pecado original é entendido agora como a nossa própria sementeira em outras existências, que nos alcança ainda hoje. Porque a justiça divina é pessoal, a cada um segundo as suas obras, a sua sementeira. O nosso senso de justiça hoje, o senso mais básico de justiça, ficaria, digamos, estupefato com a possibilidade, por exemplo, de alguém pagar pelo crime cometido por outra pessoa. Então essa frase, a cada um segundo as suas obras, ela nos traz um entendimento do funcionamento da justiça divina. Essa pessoalidade da lei, essa responsabilidade individual, essas consequências inevitáveis que cedo ou tarde nos alcançarão de acordo com aquilo que semeamos, consequências essas que terão terão uma relação com a natureza dos desvios que foram cometidos. Muito poderíamos tirar dessa frase. No entanto, a outra, a de Ezequiel, ela nos aponta para a grande finalidade da justiça divina, que é uma só: trazer os espíritos que da lei divina se apartaram de volta ao caminho mesmo dessa lei, e, portanto, a um caminho de vida abundante, de vida que se desenvolve, de vida que floresce, fazendo com que o espírito torne a expressar, avance na senda para que consiga expressar todos os potenciais divinos nele latentes e que lhe cabe desenvolver ao longo dos séculos, ao longo das muitas e muitas existências. Essa compreensão é fundamental para que não nos equivoquemos na interpretação quanto aos processos, aos mecanismos de funcionamento da justiça divina.
Porque sem essa visão de que a lei serve aos espíritos, ela visa aprimorar os espíritos, trazê-los de volta à sua destinação, nós poderíamos fatalmente incorrer em visões em que a punição se torna mais importante que o próprio espírito. A ponto que chegamos, por exemplo, a conceber a possibilidade de penas eternas. Que é um outro ponto que o Espiritismo vai renovar profundamente. Aliás, Kardec dedica um capítulo inteiro do livro Céu e Inferno para tratar desse ponto. Também os Espíritos, na questão de número 1009 do Livro dos Espíritos, vão ser bastante enfáticos. Creio que talvez é uma das respostas mais longas a uma questão de O Livro dos Espíritos, porque ali comparecem 4 espíritos com mensagens mais extensas, justamente convidando-nos a refletir quanto à insensatez dessa concepção de uma pena eterna, em que, portanto, a pena se torna maior que o próprio espírito. Comparecem ali espíritos dessa estirpe: Paulo, o apóstolo, Santo Agostinho, Platão, grandes nomes do pensamento ocidental. Também Lamennais, este mais contemporâneo a Kardec, mas cada um trazendo contribuições muito valiosas, visando justamente renovar para a humanidade, daqui para frente, com o advento do Consolador, o nosso entendimento quanto a essa lei de justiça, que talvez por isso mesmo não foi somente assim nomeada, lei de justiça. Kardec fez questão de dizer lei de justiça, amor e caridade. A única das 10 leis por ele propostas, na divisão didática da lei natural ou lei divina, que é assim uma lei multifacetada. As outras todas são lei de progresso, lei de trabalho, lei de sociedade. Esta não, lei de justiça, amor e caridade. Como a nos dizer que sem esses elementos, sem essa visão de que a finalidade da justiça é engrandecer a vida, engrandecer os espíritos, poderíamos incorrer em visões, digamos, mais estreitas quanto ao propósito da justiça divina. Então é preciso meditemos lá naquilo que os espíritos nos trazem, nessa questão de número 1009, para que cada vez se nos faça mais claro o entendimento quanto ao funcionamento dessa lei que preside o destino de todos nós, que dia a dia nos traz as consequências de nossos atos, mas também nos reafirma as possibilidades de retificação, nos faz relembrar os horizontes imensos que nos aguardam a todos. Como filhos de Deus, todos nós, destinados à mesma condição, já pelo Cristo alcançada. Creio que, dentre todas as contribuições do Espiritismo, se nos fixássemos somente nessa, quanto consolo, quanta esperança já não teríamos no coração. Todos os filhos de Deus chegarão à condição de um Cristo. Todos os filhos de Deus serão resgatados das garras do mal, das amarras da ilusão e trazidos à luz, que é a sua destinação. Para trás a ideia que por alguns séculos nos acompanhou das penas eternas. Hoje, a esperança nos acena mais luminosa do que nunca, sem nos eximir das consequências dos erros, das escolhas infelizes, mas uma esperança que nunca fenece, uma porta que nunca se fecha. É o que o Espiritismo nos apresentará. Então, as mães, os pais, aqueles que viram corações queridos desencarnarem em condições, às vezes, complicadas, na criminalidade, pelas vias do suicídio, aqueles que imaginariam, talvez, que seus filhos, que aqueles corações que eram tão amados estariam para sempre condenados a um sofrimento sem fim, cessa-se agora essa perspectiva. Há colheita, sim, das lágrimas e das dores semeadas. No entanto,
a porta da esperança, segundo nos ensinam os Espíritos, jamais se fecha. Porque Deus não quer a destruição do ímpio, quer apenas que ele deixe o mau caminho e que viva. Essa a grande perspectiva que agora nos é trazida quanto à justiça de Deus. E o benfeitor Emmanuel, seguindo nessa mesma linha do que Kardec e os Espíritos nos apresentaram, no livro Encontro Marcado, capítulo de número 45, nos traz uma visão muito interessante dessa lei que Kardec assim quis fosse vista em múltiplas dimensões. Ele vai servir-se aqui de uma palavrinha um pouco diferente para compor esse trio, né? Essa tríade. Kardec diz lei de justiça, amor e caridade. Emmanuel vai nos falar de justiça, amor e misericórdia. Compreendendo que a misericórdia é uma das mais sublimes e centrais expressões da caridade divina para conosco, ou, como Paulo diria, da graça divina para conosco. Vamos aqui fazer uma correlação entre essas duas tríades, como se fossem sinônimas. Lei de justiça, amor e caridade, ou lei de justiça, amor e misericórdia. Nesse capítulo, portanto, Emmanuel vai nos dizer que a vida é amor e a lei é justiça. Mas que por marco de interação, a providência divina colocou entre ambas a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. Então a vida em si é amor, nutrida pelo amor divino. Pelo amor divino criada, ao amor divino destinada. Eis a vida, tal qual ela é, para além das escamas que ainda nos impedem de vê-la em sua profundidade. Mas a lei, que visa ordenar essa mesma vida, trazer harmonia ao funcionamento do cosmos, a lei é justiça. E intermediando, fazendo a ligação, a ponte entre essas duas expressões da lei divina, amor e justiça, temos a misericórdia. Emmanuel então complementa dizendo-nos: o amor sabe que sem a justiça a vida mergulharia no caos. De fato, se não existissem consequências atreladas aos nossos atos, que nos dissessem que essa ou aquela postura não são as mais adequadas, tanto para mim, como para a harmonia do todo, quanto para a vivência comum, a vida mergulharia no caos. Se cada um simplesmente quisesse fazer o que bem entendesse, e não houvesse consequências associadas a isso, a vida seria absolutamente caótica. Então, por isso existe a justiça, para que, por meio das consequências que ela vai apresentando a cada consciência, conforme a sementeira daquele espírito, conforme o discernimento que ele já possuía, então uma lei de justiça que se adapta, se adequa às possibilidades, à responsabilidade de cada espírito. Se não existisse isso, a vida mergulharia no caos. Então, aí está a justiça para ordenar a vivência comum, aqui na Terra ou em qualquer parte do universo. A justiça, porém, prossegue Emmanuel, reconhece que sem o amor, a meta se perderia nas tramas do ódio. Justiça por justiça apenas, muito facilmente caímos no processo de vingança, num processo de punição pela punição, e não uma punição ou uma consequência que vise algo maior. No caso, a reeducação, a redenção, a reparação do espírito. Quem dá, portanto,
a justiça, o senso de propósito é o amor. Sendo a misericórdia a que faz a intermediação. Por outro lado, se fosse somente amor, sem qualquer consequência, sem qualquer processo educativo, perderíamos no caos. Portanto, a justiça traz um lembrete ao amor de que temos algo ainda a fazer, temos imperfeições a tratar, temos desvios a retificar. Então a misericórdia, aqui nessa visão de Emmanuel, ela é esse elemento de ligação entre essas duas expressões de uma mesma lei. Porque conforme o espírito vai progredindo, conforme ele vai avançando, a depender do degrau em que se encontra na jornada ascensional da vida, ele faceará uma ou outra face dessa mesma lei. Para alguns espíritos, uma face mais enérgica. Para outros espíritos, já mais despertos, uma face mais amena, a depender daquilo que já fizeram de si mesmos em termos de evolução. Intermediando essas duas faces, temos a misericórdia. Então é bonito notarmos como a espiritualidade, começando lá com Kardec, certamente os espíritos o inspiraram quando propõem essa divisão didática da lei divina, a, nesta última lei, apresentar a justiça amparada, aliada a esses outros dois elementos. Porque só na presença deles é que conseguimos entender o funcionamento dessa lei como um todo. Se fosse só justiça, a meta da vida, o aperfeiçoamento dos espíritos, muito facilmente se perderia nas tramas do ódio. Se fosse só amor, muito mais dificilmente os espíritos progrediriam, porque não se sentiriam impelidos a retificar posturas. Mas tendo esses dois elementos interconectados pela misericórdia, eis que tudo passa a fazer sentido. A misericórdia dá alma à justiça, porque a faz lembrar que o espírito é mais importante do que a punição em si. Que o pecado um dia passará, o pecador viverá para sempre. Faz-nos recordar aquela fala de Jesus perante os fariseus, que se faziam excessivamente rigoristas em sua interpretação de Moisés, a tal ponto que censuravam Jesus pelo fato de curar no sábado. Porque, a seu ver, a observância do sábado seria mais importante até mesmo do que o bem que poderia ser feito no sábado. E Jesus então diz: o homem foi feito para o sábado, ou o sábado foi feito para o homem? Transpondo para o caso aqui em questão, a justiça foi feita para aprimorar o espírito, ou o espírito foi feito para a justiça? A justiça foi feita para aprimorar o espírito. Essa é a sua meta, essa é a sua alma, a ela conferida pela misericórdia que nasce do amor. Assim se estabelece a compreensão da lei divina, conforme nos ensinam Kardec, os espíritos, e Emmanuel aqui para nós recapitula. De modo que, como dizíamos, a expressão dessa lei junto a cada espírito dependerá do que esse espírito tem feito de si mesmo, das escolhas que tem tomado, da maior ou menor rebeldia, da abertura ou não para o amor, para a misericórdia, para o convite por seguir por caminhos mais amenos, porque também Deus estabeleceu a sua lei de tal modo que, sendo o objetivo da lei divina retificar o espírito, trazê-lo de volta ao caminho do amor, se ele escolhe de motu próprio, voluntariamente seguir pelos caminhos do amor, naturalmente que ele faceará uma feição menos enérgica dessa mesma lei, porque ele já deu o passo mais fundamental. Consequências ainda existirão dos seus desvios de outrora, mas serão amenizadas, porque o principal ele fez por si.
o anseio de retificar-se. Ao passo que ao espírito rebelde, àquele que se mantém renitente nos equívocos, nas posturas infelizes, por mais que a misericórdia o tenha chamado a seguir pela via do amor, em relutando, ele acaba sendo então convidado a seguir pelas vias da justiça, que se manifesta então mais firme, mais rigorosa na sua existência. É o que Emmanuel vai comentar para nós no livro Consolador, na questão de número 272. Quando ele trata da lei de Talião, aquela que foi expressa no Antigo Testamento, e que com o Cristo, digamos, vai receber uma nova visão, um avanço em relação àquela lei que vigora, digamos assim, prevalece justamente para os espíritos que ainda têm se feito mais renitentes. Dirá Emmanuel, essa lei, a lei de Talião, aquela em que o espírito fez, se ele reluta em reconhecer até mesmo os seus erros, se ele reluta em reconhecer a necessidade de melhoria, se ele mantém-se ali renitente nos caminhos do mal, nos caminhos do equívoco, então ele será convidado pela lei divina a passar por experiências mais dolorosas, que visam despertá-lo, já que, por si mesmo, não tem buscado retificar-se. Então diz Emmanuel, a lei de Talião, essa face mais enérgica de expressão da lei divina, prevalece para aqueles espíritos que ainda não têm edificado o santuário do amor em seus corações. Agora, para aquele espírito que, tendo ampliado a sua consciência, tendo reconhecido os seus erros, já se vendo arrependido, para aquele que se propõe já, de modo próprio, a seguir por outros caminhos, a fazer novas sementeiras, para que seria necessário facear uma justiça mais firme, mais enérgica, se o principal ele já tem conseguido, que é reconhecer que aquele caminho não é o mais adequado. Então, sim, ainda existirão consequências inevitáveis. No entanto, o amor que ele já se dispõe a buscar vai cobrindo a multidão dos pecados. Ele aceitou o chamado da misericórdia, que a todos nós, espíritos com muitos desvios ainda perante a lei, com muitas culpas e remorsos do pretérito, a todos nós a misericórdia nos convida e nos diz, meu filho, podes facear a lei divina da justiça, do amor e da misericórdia em duas faces principais. Se escolheres a rebeldia, a revolta, o orgulho, a impenitência, eis que a lei se nos mostrará mais firme, mais enérgica. Mas, se escolheres o caminho, a via do amor, eis que a lei divina se nos mostrará, nas consequências que nos traz, muito mais amena. É o que temos aprendido com o Espiritismo. Quanto mais relutamos, portanto, quanto mais postergamos o nosso desenvolvimento, a tomada de consciência, o assumir de nossas responsabilidades, mais lidaremos com expiações mais dolorosas, com experiências mais difíceis, que visam justamente quebrar a casca mais dura da concha em que ainda nos mantemos cerrados. Agora, se por dentro mesmo nós já vamos abrindo essa concha, nos abrindo ao convite da misericórdia que quer nos conduzir pela via do amor, eis que o Senhor nos abençoa os propósitos e nos alivia, digamos, os fardos, para que pelo amor possamos nos retificar, sem que seja necessária assim uma expressão tão dura da justiça divina. Por isso Emmanuel sintetiza toda essa visão numa frase que particularmente achamos muito bela e muito profunda. Diz-nos ele, a justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. Porque no dia que o amor
tomar posse do seu coração e da sua vida, esse mesmo amor te conduzirá às retificações que são necessárias. Não será mais tão necessária a dor em seu processo firme de despertamento e educação, porque nós mesmos nos mobilizaremos àquilo que precisamos fazer. Ela surge em graus superlativos quando relutamos em fazer o que seria necessário. Mas se de modo próprio já nos encaminhamos às retificações, às lutas, aos suores, para nos dignificarmos mais uma vez ou novamente perante a nossa consciência e a lei divina, eis que a dor vai perdendo a necessidade, pelo menos as dores mais atrozes, as expiações mais ásperas, porque a justiça funciona enquanto o amor ainda não tomou posse do coração e da vida. Uma vez que ele tomou posse do coração e da vida, o próprio amor então delimitará a nossa ação dentro daquilo que é justo, dentro daquilo que é conforme à lei divina. Não mais agiremos longe disso, porque o amor nos conduzirá, nos fará discernir, isso convém, isso não convém. Isso está de acordo com a lei divina, isso não está. Ou como diria Santo Agostinho, ainda quando encarnado neste mundo, ama, vírgula, e faça o que quiseres. Ama de fato. Em amando de fato, o amor conforme o Cristo nos ensinou, eis que naturalmente já estaremos alinhados à lei divina. De volta a um caminho de vida, a um caminho de progresso espiritual, a um caminho redentor. Então esse é o novo panorama em que se nos mostra a lei divina, na sua operação e na sua finalidade. E assim, Deus vai nos convidando a analisar a nossa sementeira de outros tempos, nos dando a possibilidade da retificação, sempre tentando a primeira via, a via do amor. É sempre a primeira alternativa do mais alto. Especialmente para espíritos que já têm um pouco mais de consciência, a maneira de retificar será sempre tentada pelas vias da misericórdia, que conduz ao amor. Caso não abracemos essa proposta, eis que então surge a justiça, de maneira mais enfática e enérgica em nossas vidas. Ilustrando isso, Emmanuel tem uma mensagem interessante no livro Vida em Vida, né? Uma reflexão sobre a nossa jornada de vida em vida. Ela se chama No Limiar de um Novo Berço. Portanto, conversa ele aqui conosco sobre a nossa preparação para uma nova existência. Aquilo que Kardec e os Espíritos vão nos trazer das questões 258 em diante do Livro dos Espíritos. A preparação de uma nova existência, a escolha das provas, em que Kardec, inclusive, fará uma pergunta interessante. Quando os Espíritos afirmam, né, que participamos dessa preparação, do conselho que ali se estabelece entre nós e os nossos benfeitores para a escolha das principais provas, dos principais desafios que viveremos, Kardec faz a seguinte pergunta: não parece razoável, portanto, que, em participando desse planejamento, o espírito escolha as experiências mais tranquilas, as vidas mais, entre aspas, fáceis? E os espíritos então responderão: para vós pode parecer que sim, mas fora do corpo, em geral, cessam todas as ilusões. E o que aqui consideramos algo ruim, algo do que nos lamentamos, algo que gostaríamos de deixar de lado, do que gostaríamos de nos afastar, do lado de lá reconhecemos todo o valor de certas experiências difíceis em nosso processo redentor. Pois bem, Emmanuel vai seguir mais ou menos nessa linha, porque nos afirma que no mundo espiritual, a imensa maioria de nós, espíritos ainda com muitos
equívocos de outros tempos, com muitos arrependimentos e remorsos. Lá nos quedamos analisando, revisando o que fizemos de nós próprios até ali, nas existências anteriores, nas escolhas. E lá lidamos com clamores, diz ele, pesares, arrependimentos, fantasmas que trazemos do pretérito, aquelas experiências menos felizes, escolhas não tão nobres que foram feitas e que lá repercutem de maneira ainda mais acentuada em decorrência da sensibilidade ampliada do espírito quando desconectado da matéria. E então que nós mesmos, no diálogo com a espiritualidade superior, rogamos experiências que nos desafiem e que nos permitam nos dignificar perante nós próprios, perante a nossa própria consciência. Mas os espíritos em geral, analisando, claro, cada caso, cada espírito, a consciência que ele já tem, o nível de discernimento que já possui, como dizíamos, eles sempre vão tentar nos encaminhar primeiramente pelas vias da misericórdia e do amor nos processos de retificação. As vias mais dolorosas só serão destinadas, estarão designadas aos espíritos que se fazem ainda muito reticentes. Recordo-me de uma frase que está no prefácio do livro Falando da Terra, em que nos é dito: a gazela desperta com o canto do pássaro, a rocha, contudo, apenas com a explosão das dinamite. É uma referência a nós, espíritos. Muitos despertam com o canto do pássaro, o chamado da misericórdia, para seguirmos vias de retificação, de redenção pelo bem, pelo amor que realizarmos. Outros espíritos só conhecerão, só despertarão ante o chamado das dinamites da existência. Então, a primeira via que os espíritos tentarão é a via da misericórdia. Então, temos relatos, às vezes, de espíritos que demandariam experiências ainda mais dolorosas, mas que os benfeitores falam: não, tentemos por aqui. Vamos tentar por aqui antes. Porque lembremos-nos do princípio da lei divina: o amor cobre a multidão de pecados. Ao invés de precisarmos passar exatamente por aquilo que fizemos outrora, podemos retificar, engrandecendo aqueles que foram prejudicados por nós de outras maneiras. Não é o passar exatamente pelo que fizemos outrora que há de nos retificar, redimir perante a lei divina. Não. É o retificarmos o nosso caminho, o entendermos que aquilo não foi o mais adequado e o ajudarmos, o auxiliarmos aqueles que foram os prejudicados por nós. E aí ele traz alguns exemplos para ilustrar. Diz ele: o amor infinito de Deus descerra-nos 1000 recursos diversos para que nossas penas sejam amainadas. É por isso que, ao invés de tombarmos assassinados pela dívida de homicídio que perpetramos, habitualmente recebemos no próprio lar, categorizados à conta de filhos de nosso amor, os inimigos de outrora que nos conhecem o punhal, ou que nos conheceram o punhal, ou a lâmina da calúnia no coração. Então, por que passar exatamente por aquilo mesmo que nós fizemos em outra existência? Qual seria a finalidade disso? Teríamos mais um assassino, teríamos mais um ciclo que se retroalimenta de ódio e de vingança. Quando podemos retificar o assassínio perpetrado outrora, amparando, conduzindo pelos caminhos de Deus, educando, amparando aquele espírito que outrora prejudicamos. Então veja que a lei divina, o Criador, busca primeiro os caminhos da misericórdia. Mas claro, ao espírito que reluta em acolher essas oportunidades, cedo ou tarde a dor mais intensa, a expiação mais atroz, há de chegar, para quebrar-lhe a casca de endurecimento. Mas temos a certeza, antes foi tentada a via da misericórdia.
Isso nos dá um novo olhar para as experiências que hoje marcam a nossa existência e que muitas vezes são lutas árduas de convivência, testes, testemunhos, tentações. Não precisamos viver exatamente o que foi feito outrora para nos redimirmos perante a lei, mas a misericórdia divina dá-nos a possibilidade de reencontrar aquelas pessoas ou aquelas situações para agora escolhermos melhor. Investindo no amor, investindo no bem. Porque, lembrando mais uma vez, a finalidade da lei de justiça é trazer de volta os espíritos ao caminho da vida, ao caminho do amor. É ainda por isso que, sem necessidade absoluta de sermos expoliados por aqueles a quem furtamos o estímulo de viver, com eles renascemos no reduto doméstico, para afagá-los com as nossas lágrimas de ternura e com as dores de nosso devotamento, reintegrando-os na posse da alegria e nas bênçãos da confiança. Então veja como é sábia a lei divina. Para que perpetuar ciclos, loopes infindáveis de revolta, de ódio, de dor, de violência? Se podemos propor a convivência, desafiadora, por certo, porque ainda existem os ecos do passado, mas que pode ser agora construída em novas bases. E desde que nós próprios estejamos nos conduzindo por esses caminhos do Senhor e convidando aqueles outros que outrora prejudicamos também, eis que a justiça está sendo feita, na sua expressão mais amena do amor, da misericórdia, que é sempre a primeira tentativa do alto. Recordamos-nos aqui daquele caso que está narrado no livro Memórias de um Suicida, um daqueles que Camilo Castelo Branco conheceu, lá na região espiritual onde estava, indivíduo que havia assassinado a esposa em precedente existência e depois cometido suicídio. E ele preparava-se para a reencarnação, já estava há algum tempo no mundo espiritual, claro, lidando, com aquele imenso remorso, com as culpas e os transtornos que aquilo gerava em si próprio, na mente, no próprio perispírito. E a misericórdia divina, então, lhe daria a possibilidade de um novo corpo, porque a reencarnação em si é um dos maiores testemunhos, uma das maiores evidências da misericórdia infinita de Deus, que nos dá um novo corpo, novas possibilidades, na maioria das vezes ainda, não porque tenhamos mérito, mas justamente por necessidade. Justamente por muito precisarmos disso. A misericórdia, portanto, se adianta, dando-nos recursos de que não nos fazemos ainda merecedores, para que pela luta, pelo esforço, possamos um dia ter mérito, de fato. Possamos um dia, de fato, ser merecedores. Então preparava uma nova existência para ele. E o plano era que ele viesse com o corpo são, para que pelo trabalho, no bem, no amor, pudesse então retificar os desvios de outro tempo. Claro, com uma outra consequência associada àquilo, inevitavelmente, mas a ideia inicial era essa. No entanto, tal era a culpa que ainda o acompanhava, e não sabendo lidar com aquela culpa atroz, durante o processo da gestação, dada a intersecção aí entre a mente e o corpo, intermediada pelo perispírito, ele acaba imprimindo a culpa no próprio corpo físico. E se estava previsto que tivesse as mãos sãs para que pudesse operar e realizar no mundo, ele acaba as tornando mãos mirradas, porque não estava ainda habilitado, não estava ainda muito aberto à magnitude daquela misericórdia, que lhe daria um novo corpo, perfeitamente são, para pelo trabalho poder retificar-se. Em não conseguindo, ele mesmo torna as suas mãos mirradas como parte do processo de reajuste perante a sua própria consciência.
casos similares a esses muitas vezes se darão. A primeira via, a da misericórdia, mas às vezes nós próprios não conseguimos ainda abarcar, receber toda essa misericórdia, e então nos tornamos artífices de experiências mais dolorosas. Mas tudo dentro do processo dessa lei, que nos convida a seguir por esses caminhos. Diz ainda Emmanuel: aceita os deveres mais ásperos que o mundo te confia por títulos preciosos da misericórdia divina, aliviando-te o madeiro da culpa em vista de te facultar em suave caminho a solução dos próprios débitos. Então, como ele diz aqui, os deveres mais ásperos que hoje nos surgem, junto à família, certas convivências desafiadoras, certos testemunhos e testes a que somos impelidos, já são em si mesmo expressão da misericórdia divina, que nos permite quitar dessa forma, com suor, com lágrimas às vezes, com muito empenho, com muita disciplina, com muita paciência, com muita perseverança, o que, em não seguindo por essa via, facearíamos de maneira muito mais dolorosa, muito mais enfática do ponto de vista da lei divina. Então é bonito pensarmos isso. O que hoje nós vivemos de dores já está, na maioria das vezes, mediado pela misericórdia. Parece desafiador, mas é porque não vimos como seria se fosse apenas justiça pela justiça mesmo, sem o toque da misericórdia. Isso nos traz, naturalmente, mais estímulo. Isso nos traz um novo olhar, pelo menos nos convida a tê-lo, ante os desafios que nos marcam a vida. Ali, a misericórdia divina já está atuando. É difícil, sim, mas já foi muito suavizado para que pudéssemos escolher as vias do amor. E nesse sentido, recordo-me de uma vida que eu acho que ilustra muito bem essa faceta da misericórdia dentro da lei de justiça. Um diálogo que está para nós registrado no livro Paulo Estevão, numa passagem que foi até mencionada aqui ontem, um dos momentos mais tocantes e mais belos do livro Paulo Estevão, que é quando Paulo, já depois de muitos anos de trabalho na seara de Jesus, depois das suas 3 primeiras viagens apostólicas, ele se encontrava preso há 2 anos na cidade de Cesareia Marítima e agora seria, enfim, levado até Roma para que o seu julgamento lá se desse perante a própria figura de César. E os cristãos, então, daquela região, de Jope, de Jerusalém, de Antioquia e de outras cidades do entorno, nem sabendo que o apóstolo haveria de partir, se dirigem em peso para aquela despedida. Quando Paulo sai então da prisão, escoltado pelos guardas, pelo centurião que seria o responsável pelo seu deslocamento, centurião Júlio, também amparado por Lucas, por Timóteo, que fariam a viagem com ele, ele se depara com aquela multidão e o seu coração é tomado de um sentimento muito profundo de gratidão ao Cristo e a Deus, porque em verdade não se sentia merecedor ainda de toda aquela expressão de amor. Amor aquele que em verdade era direcionado ao Cristo, que fora o grande autor, artífice daquela mudança da sua trajetória. Os demais que vinham à cena também ficaram emocionados, dentre eles Lucas, que haveria de trabalhar no livro de Atos dos Apóstolos, e então volta-se para o grande apóstolo e diz: olha, poucas vezes na minha vida eu vi uma cena tão comovente. Registrarei nos meus escritos, Paulo, o quanto foste amado por aqueles que de ti receberam as bênçãos fraternais de Jesus.
eram idosos, mulheres com seus filhinhos, viúvas, enfermos, paralíticos, pessoas das mais diferentes condições que ali expressavam em suas lágrimas, no seu olhar de carinho e de gratidão, o quanto deviam àquele apóstolo. Isso toca Lucas, que diz: registrarei isso em minhas anotações. E é então que Paulo lhe diz: não, Lucas, não escreva sobre virtudes que não tenho. Pede a Lucas que falasse, que deixasse registrado em Atos dos Apóstolos sobre os seus descaminhos de outrora, demonstrando o quão magnânimo é o Cristo, que mesmo a uma alma que tanto desceu, foi buscar, trazendo-o de volta ao caminho da vida, possibilitando o resgate em vida pelas sendas do amor, da misericórdia. E aí, em determinado momento, então, Paulo diz: por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Por mais que labutemos, por mais que nos esforcemos, sentimos uma imensa distância entre nós e o que deveríamos ser, ou sentimos que deveríamos ser, entre nós e a imensidão, a grandeza do Cristo. No entanto, distância essa que é feita diminuta, justamente pelo tamanho do amor que Ele tem por nós. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Então, todo o processo de redenção, de fato, para o Espírito que desperta a vida, ele começa sendo muito mais um trabalho da misericórdia do alto por meio de nós do que propriamente um trabalho nosso. Porque no início não temos nada a dar de nós mesmos, senão boa vontade, senão o anseio de mudar caminhos, retificar condutas, seguir-lhe os passos. Mas Jesus toma isso, o nada que por ora temos a dar, e converte em algo, dando-nos da sua misericórdia, para que por meio dela algo façamos ao longo dos séculos, para que um dia, enfim, tenhamos algum mérito próprio. Por isso Paulo assim se descrevia, como um mero vaso de barro, transportando um tesouro que ele sentia não era dele próprio. Assim, muitos de nós, espíritos secularmente comprometidos perante a lei, agora aqui estamos de pé, de alguma maneira amparados e utilizados para algo fazermos no bem, muito mais pela misericórdia do que propriamente por merecimento pessoal. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Esses velhinhos trêmulos, todas aquelas pessoas que estavam lá, que nos beijaram com ternura, não o fizeram a nós próprios, diz ele a Lucas. Fizeram-no ao Cristo. Então Paulo, depois de aqui já mais de 20 anos de trabalho, sentia que era o Cristo que preenchia o vácuo de sua alma, que lhe deu as possibilidades de em vida, pelo trabalho, retificar. E que agora, aquela gratidão que sentia, a vida nova, era ainda o Cristo.
o grande merecedor, a grande expressão da misericórdia divina em sua vida. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. E aí a frase que julgamos sublime, que dá muito o que pensar. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Para ilustrar isso de maneira mais palpável, me recordo de um caso que eu ouvia certa feita de uma companheira espírita, um relato pessoal, em que ela dizia que estava há muitos anos afastada do espiritismo, de alguma busca mais profunda por se conhecer, por se aperfeiçoar. Então, vivendo, de maneira relapsa, negligente, quanto à oportunidade recebida. E, numa certa feita, em viagem, ela sofre um acidente muito grave. Bate o carro, precisou ser levada ao hospital em condição crítica. Mas ela se recordava que, durante o deslocamento até o hospital, o período em que lá esteve, ela também viveu uma experiência espiritual em desdobramento. Ela sentia-se também levada a um hospital ou uma edificação similar no mundo espiritual. Recorda-se das paredes translúcidas, dos espíritos vestidos tais quais enfermeiros. E ela se lembra de estar ali amparada, por aqueles espíritos luminosos, benfeitores. E ela sentiu-se então tomada de uma profunda sensação de ser amada. Do quanto era amada. E ao mesmo tempo, ela pensava consigo, mas o que eu fiz para receber tanto amor? Até agora, uma vida relapsa, negligente. O que eu fiz para ser assim credora de tanto amor? Ao que ela então ouviu uma resposta de um dos benfeitores que acompanhava. É justamente por isso, minha filha, porque você ainda não fez. Assim opera a misericórdia. Ela nos alcança quando ainda não temos méritos a ofertar. Porque justamente são esses os que mais precisam da misericórdia. Como diria Paulo na sua carta aos Romanos, ele que foi um destes, alcançado pelo Cristo, buscado pelo Divino Mestre, quando mais fundo ele se encontrava nos seus caminhos, quanto mais sombrios eram eles, lá foi buscado pela misericórdia. Ele então resumiria isso numa frase: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor divino, a misericórdia, busca justamente aqueles que estão na pior condição, antecipa-nos bens, possibilidades que por hora não teríamos mérito algum de receber, para que, tendo esses recursos, possamos, enfim, construir algum mérito. Então, dá-nos a misericórdia, o Senhor, para que a justiça se cumpra. Jesus traz-nos isso numa parábola, às vezes até difícil de ser interpretada do Evangelho, quando ele fala assim: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. O que são as riquezas da injustiça? Emmanuel, ao comentar essa parábola, nos dirá: o corpo perfeito que nós temos hoje, será que ele é realmente um produto da justiça? Ante os tantos corpos que nós já malbaratamos outrora? Ou será que ele é muito mais um produto da misericórdia? As possibilidades todas que eu tenho hoje de fazer, de trabalhar, de aprender, ante o tanto de tempo desperdiçado outrora, as tantas vezes em que não aproveitamos, será que o que temos hoje é, de fato, um produto da justiça ou muito mais da misericórdia que se antecipa, dando-nos os recursos, dando-nos as possibilidades para que então a justiça se faça? É o que se deu com Paulo, com Saulo. Ante o que ele fez, ante o que ele semeou, se a lei divina fosse somente justiça por justiça, talvez teria logo desencarnado. Ou ficado lá impossibilitado de trabalhar pelas perseguições, pelas torturas a que se entregou. No entanto, a misericórdia se adiantou.
e o convidou a seguir pela outra via. Saulo, Paulo, tens duas vias. Ou a da justiça pura por si mesmo, ou a do amor que cobre a multidão de pecados. Qual via queres seguir? É o que a misericórdia fez com ele. É o que a misericórdia faz conosco. Então hoje, contamos com riquezas da injustiça que nos foram dadas pela misericórdia. E a orientação é, com o que você tem, faça amigos, semeie amor, expanda os laços do bem. Porque por hora é a misericórdia que antecipa as possibilidades. Mas um dia terás a alegria de realmente te sentires digno perante a própria consciência e perante a lei divina. Quando, pelos esforços multisseculares, enfim puderes conquistar o mérito nascido do amor. Então essa frase de Paulo, ela é sublime, porque em verdade é a realidade da imensa maioria de nós espíritos encarnados neste orbe. Deu-nos Jesus a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Deu-nos tantas possibilidades, deu-nos o conhecimento espírita, o conhecimento do Evangelho, quando nós próprios, por muitos séculos, vínhamos desprezando esse conhecimento. Mas eis que o temos, mais uma vez, amplificado pelo Consolador. É ou não fruto da misericórdia, que nos pede agora a justiça. Sejamos justos. Desempenhemos aquilo que nos cabe, quitemo-nos perante a justiça, que se traduz na nossa vida agora por meio dos testes, dos testemunhos, das vivências desafiadoras que já estão mediadas pela misericórdia. Caso contrário, muito mais duras seriam, ou muito mais duras serão, se resistirmos ao convite da misericórdia e insistirmos em seguir na postura de endurecimento, de revolta, de recapitulação multissecular dos mesmos tropeços de outrora. Mais uma vez, lembrando a figura que ontem também trouxemos de Lázaro. O que é aquela imagem tão bela do Evangelho? Jesus a remover a pedra, a orientar aos auxiliares, desatai-o, deixai-o ir. Senão a misericórdia que se adianta, dando-nos ocasião para cumprir a justiça. Ao invés de resgatarmos tudo, ao invés de estarmos ali presos, atados a todas as amarras que nós mesmos criamos, o Senhor nos permite lidar com elas paulatinamente, dando-nos mais margem de ação, dando-nos alguma liberdade, dando-nos recursos de que ainda não seríamos merecedores, para que justamente por meio deles possamos de fato construir esse merecimento, sendo agora fiéis à lei divina, quitando-nos para com o passado, mas iluminando o porvir, escolhendo as sendas e os caminhos do amor. Portanto, todos nós que somos beneficiários dessas riquezas da injustiça, que saibamos aproveitá-las ao máximo, granjeando amigos, expandindo os laços do amor, o alcance de nossa sementeira no bem, porque somente assim estaremos de fato nos desvinculando do que ainda nos prende ao pretérito e nos alçando, nos elevando ao porvir de luzes e de bênçãos que a todos nos espera. Diante da lei divina, todo espírito terá basicamente esses dois caminhos. Ou relutamos, postergamos, nos revoltamos e complicamos a vida, faceando experiências que poderiam ser tão mais amenas, ou, enfim, nos abrimos ao convite inapagável e inesquecível do Cristo, para o amemo-nos uns aos outros, para que então, amparados pela misericórdia, a justiça, enfim, se dê. E possamos sentir a mais feliz, talvez, das sensações. Aquilo que, quanto mais desperto estivermos, mais nos marcará a vida íntima.
aquela fome de sede, aquela fome, perdão, e sede de justiça de que Jesus nos fala nas suas bem-aventuranças. Em geral, pensamos em termos de justiça para o outro, mas fundamentalmente, o espírito mais maduro terá fome e sede de justiça em si mesmo. Sentir-se harmonizado com a lei divina. Sentir-se novamente digno perante a própria consciência. Esse tem sido o anseio que nos trouxe até aqui. Este é o anseio por detrás das provas e experiências que escolhemos passar por aqui. E esta será a alegria que teremos ao voltar para o mundo espiritual, se bem soubermos desempenhar, ou nos desempenhar, nos colocar perante as experiências que a vida nos traz. Acolhamos a misericórdia infinita do Cristo, que ela possa em nós tocar-nos o coração e despertar-nos para a misericórdia também a brotar do nosso próprio coração. Que assim preenchamos a nossa vida com essa força, a ponte divina e sublime que Deus estabeleceu por marco de interação entre a justiça e o amor. E recordemos que a justiça funcionará em nossas vidas e em nossos destinos, perfeita, indefectível, tal qual ela é, enquanto o amor não tomar posse do coração e da vida. Porque quando assim for, quando o amor do Cristo tiver nos despertado a tal ponto dele vibrar e pulsar também em nosso próprio coração, então, amando, poderemos fazer bem aquilo que, em amando, poderemos fazer, como diz Santo Agostinho, aquilo que nos aprouver. Porque todos os frutos do amor verdadeiro, conforme o Cristo nos ensinou, estão automaticamente harmonizados com a justiça indefectível de Deus. Que o Senhor, portanto, nos ampare e que não percamos a oportunidade de aproveitar a misericórdia que se antecipa em nossa vida, convidando-nos pelos caminhos mais amenos do amor. A todos, muita luz e muita paz.